Doutores, eu queria fazer uma pergunta com relação a essa fala do presidente, que colocou fogo no Brasil. Hoje, para vocês terem uma ideia, você anda na rua, as pessoas falam a mesma coisa. Não, se não tiver voto auditável, vão tomar a eleição do presidente. Vocês acreditam que isso pode acontecer? Doutor Cássio. Bom, a percepção que eu tenho aí, já lidando com direito eleitoral e diretamente com eleições desde 2012, é de que é uma fala, no mínimo, irresponsável. E eu digo por quê? Porque estamos falando de um político que foi eleito não uma, não duas, mas 7 vezes sobre essas mesmas regras. E não me parece razoável você questionar a regra do jogo quando você se sente ameaçado de alguma forma. Eu acredito que a eleição é um jogo, é uma disputa e as regras estão postas, elas têm que ser postas com antecedência. E não há, estamos falando de um país de dimensões continentais, temos quase meio milhão, seriam quase meio milhão de urnas a serem distribuídas no país. Onde ficariam guardados quase 150 milhões de votos durante o período em que se aguarda a apuração? O Dr. Paulo deve lembrar que durante o período eleitoral, a Justiça Eleitoral faz um esforço hércules para poder julgar registro, julgar as prestações de contas no logo após e os litígios inerentes, os embates inerentes ao processo eleitoral. E se nós tivermos um voto impresso auditável, obviamente, com quase 100% de certeza, quem perder vai querer a recontagem, vai querer a auditagem. E aí nós não teremos um processo eleitoral que finda, um processo eleitoral que vai se prolongar no tempo indefinidamente. Ok. Doutor Paulo, eu acrescento para a sua resposta essa fala do presidente Bolsonaro, que ele afirma um pouco mais, e aí vai até para uma agressão, dizendo o seguinte: quem são os guardiões, como disse aqui o doutor Cássio, quem são os guardiões dessas urnas? São os mesmos que soltaram o presidiário Lula. O que o senhor acrescente na sua resposta, por gentileza? Eu acho que tem um viés político muito grande. Eu acho que o presidente Bolsonaro, ele é muito inteligente. Se não fosse, ele nem levaria essa eleição, né, nas costas, e ele está fazendo bem ao país. Então, eu vi na Jovem Pan ele falando que tem prova. Uhum. Que houve na eleição passada uma fraude, né? E a jornalista da Jovem Pan, eu não me recordo o nome, e ela falou muito bem. O que é? É que ele não sabe se expressar. Ele não tem a cultura como a gente tem. Uhum. E ele deveria ter falado de indício, porque prova ele não tem. Ele é indícios. Então, isso sempre coloca mais álcool na fogueira política, principalmente pelo pessoal de esquerda que quer ver. Eu entendo que, da mesma forma, eu acho que ele está agindo como se fosse um político, sobre essa questão que ele fala de forma incisiva, que se não tiver voto auditável, a eleição não vai valer, ou coisa parecida, Uhum. né? Mas ele está fazendo um jogo. E o que mais, eu vou mais à frente sobre essa sua pergunta, Divaldo, que é o seguinte: o presidente do TSE, Roberto Barroso, ele deveria facilmente não ficar criando encrenca. Por quê? Porque ele sabe que não tem como devassar o sistema. Era simplesmente ele chamar um técnico de TI, chefe lá do TSE, e via público... Que é o que o presidente disse que vai fazer. Via público e trazer para mostrar como é que é. Agora, eu acho que o presidente do TSE, eu como cidadão e como advogado, eu percebo que ele foi inábil. Por quê? Porque ele veio falando assim, não, porque vai ser 2 bilhões, eu não sei onde que ele arrumou 2 bilhões, né? E também aquela briga de ir lá para a parte política, de fazer um jantar para os presidentes dos partidos políticos, né? Então, o que a gente está vendo na realidade é uma falta de habilidade também do presidente do TSE, porque ele sabe que não é frágil o sistema é muito bom, né? Ultra, com várias camadas de
criptografia, e eu entendo no meu aspecto, como a esquerda já lançou seu candidato, e ele está indo com mais cuidado e vai chegar o momento que ele vai dizer o que veio. Mas eu não vou dizer que é bravata dele, mas ele vai se eleger bem provavelmente, né? É um pensamento meu como cidadão, ele vai se eleger e não vai mais falar mal das urnas. Das urnas, não vai. Tá bom. Vamos ouvir o Paulo Cavalcante. Até quando eu fiz um comentário aqui, ele se mexeu na cadeira, quis falar alguma coisa, eu não me lembro mais. Agora é o tempo, sobre agora o quê? é o contraponto. Mas a palavra, Paulo. Eu acho que passou okay. o ponto, né? Mas okay. O que eu acho assim, o presidente ele tem os motivos dele de falar cada coisa, né? Eu já repeti várias vezes o porquê que eu não acredito hoje nas urnas eletrônicas. Existe um monte de indícios, existe dos dois lados, né? Existe o pessoal que é contra o voto auditável, que ficam colocando no voto impresso, que é totalmente errado, já é para confundir você, cidadão. Não vai ter nada de papelzinho, não existe nada de você ter que pegar a caneta, escrever, não é nada disso. É apenas uma impressora do lado que vai imprimir e jogar dentro de uma caixa hermeticamente fechada, né? Hermeticamente fechada, não vai ter acesso. E só vai ter acesso depois se houver dúvida. Houve uma dúvida, vai ter acesso. Aí o nosso amigo convidado, ele disse assim, vai ser infinita apuração. Irmão, não importa se vai ser 2 meses de apuração, eu não estou nem aí. Eu quero é ter certeza de que houve lisura. Eu quero ter certeza de que a pessoa que foi eleita governe, seja ele quem for, mesmo que seja um opositor, mesmo que seja uma pessoa que Deus me livre, né? Deus me livre, ganhe, mesmo que seja, sabe? Mas que seja pelo um voto que foi auditável, que realmente, olha, ganhou mesmo, pronto e acabou. E aí houve alguém falando ontem sobre a eleição, acho que foi no Chile, né? Fujimori lá, aquela coisa toda, né? Houve alguém comentando, não, mas comentou ontem também, onde já se viu tal, graças a Deus. A própria opositora disse lá, eu reconheço que ele ganhou. Acabou, beleza. Okay. E o presidente só está falando isso, ele falou até na live hoje, Edivaldo Soares. Ele disse, olha, eu só quero que haja, se houver, eu passo para quem for. Não é assim, prove então que ganhou e beleza, me humilhe, ele falou, ele até disse, me humilhe, mostre.